Vamos retomar a história de José. Vamos ter agora um pulo de mais ou menos uns 7 anos na história, entre o capítulo 41 e 42, que foram os 7 anos de fartura. Nós deixamos o 41 quando o faraó entregou a Josué o poder de governar o Egito, só dando satisfação ao próprio faraó, depois de José ter interpretado o sonho de faraó, dizendo que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de seca no Egito. Então, houve os 7 anos de fartura, e presume-se então que o capítulo 42 está aqui nos começos desta terrível seca de 7 anos que ia haver. Então vamos dar um pulo de 7 anos aí, mais ou menos, e vamos encontrar a situação lá com Jacó, em Canaã. Então, estou em Gênesis 42. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. Vamos parar aqui, vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos abençoa nesta pregação, que o teu filho seja honrado aqui, a tua doutrina ensinada, e muitas lições nos sejam dadas pelo teu Santo Espírito. Toca corações de pessoas sem Cristo ainda nas suas vidas, não sabem o que estão perdendo. E que sejam humildes, quebrantados diante de Ti, e que esta palavra de alguma forma contribua para este processo de conversão na vida dessas pessoas. E a nós que já somos salvos em Cristo, obrigado pelo exemplo do nosso irmão em Cristo, José, e por tudo que podemos aprender daqui. É em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém. Então, a falta de alimento estava crítica, já alcançando regiões além do próprio Egito, e Jacó resolve mandar os filhos para o Egito. Notaram que Benjamim não foi. Benjamim é chamado aqui de irmão de José. Mas os outros 10 que foram, não eram irmãos de José, eram meio-irmãos. Então, Benjamim era o único que era irmão de pai e mãe de José. Então, aqui, nós vemos novamente Jacó mostrando uma predileção especial pelos 2 filhos da sua amada Raquel, com quem ele tinha tido apenas 2 filhos, José e Benjamim. E ele não escondia isto. Notaram, ou lembram-se que o problema da raiva dos irmãos de José com ele, dos 10, começou assim, porque notaram que o velho gostava mais de José e causou um ciúme terrível, que virou um ódio da parte dos irmãos. E parece que Jacó não aprendeu a lição e novamente mostra uma predileção. Esse aqui não vai, os 10 podem ir. Esse aqui não vai, para que não aconteça nada com ele. Sim, papai, ir com eu ou comigo, um dos 10 poderia dizer, né? Claro, não eram mais crianças, eram adultos já, mas eram filhos. Cuidado no relacionamento, vocês que têm filhos pequenos, que moram em casa, crianças, adolescentes.
já coloquei isso quando eu falei deste assunto lá em capítulo 37, quero novamente chamar a atenção. Não é errado, é até natural que os pais tenham alguma simpatia maior por um filho ou por outro, até por questão de personalidade, de gênio, não significa mais amor. Mas mesmo essa simpatia, ela deve ser lidada com muito cuidado, com muita sabedoria, solicitada a Deus, e amar todos da mesma forma. E um erro grave é mostrar claramente, que tem pais que mostram mesmo, e não se incomodam muito de esconder, e de serem discretos nisso. Jacó era um pai não muito moderno, né? Mas o problema, moderno ou não, é o mesmo hoje. Então, problemas graves acontecem em família, entre irmãos, já adultos, porque a maneira, o tratamento que receberam dos pais foi diferente. Então, olha vocês que têm filhos pequenos, olha os princípios bíblicos, olha o cuidado com que vocês vão educar, tratar, conviver com os filhos de vocês. Você acha que seria um fracasso para um pai ou para uma mãe saber que um filho tem ódio do outro, ou raiva, ou ciúme, adulto, porque você plantou nele aquilo quando eles eram crianças? Se acerque da palavra de Deus para educar seus filhos. Corra a Deus frequentemente. Se inunde de assuntos bíblicos, pregações, Bíblia, livros afins, se instruindo sobre família, seu lar, relacionamento com mulher, seus filhos, educação. Cuidado. Lá se vão os 10 para o Egito. Fica Benjamim com o pai. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. Estou continuando no versículo 6. E os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente. E lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vós sois espiões, e vieste para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe: não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhe respondeu: nada disso. Pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe. Imagina para quem estavam falando. Outro já não existe. Então lhes falou José: é como já vos disse, sois espiões. Nisto serei provados pela vida de Faraó. Agora virou oficial o pronunciamento de José. Pela vida de Faraó, daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras. E se há verdade no que dizeis, ou, se não, pela vida de Faraó, sois espiões. E os meteu juntos em prisão 3 dias. Paremos aqui. Claramente, aqueles sonhos que José tivera não eram sonhos comuns. Lembram que ele teve 2 sonhos em que os irmãos se prostravam diante dele e os pais. Isso também foi um causador de raiva dos irmãos contra ele, porque disseram: quer dizer que nós vamos
nós vamos te reverenciar, tu vai ser chefe sobre nós. O pai Jacó, no segundo sonho, que entrou Jacó também, Jacó achou estranho, mas guardou no coração aquilo. E certamente para José aquilo não era um sonho como outro qualquer, mas uma profecia mesmo, uma revelação de Deus, que um dia haveria de se tornar fato, ao ponto dele ter dito 2 vezes, até assumindo a raiva que ele ia causar nos irmãos e até a estranheza do pai, como de fato aconteceu. Então aqui José se lembrou claramente quando ele viu os irmãos todos diante dele. Só não tinha o pai, a mãe já tinha morrido, mas 10 irmãos diante dele ali, prostrados. Aí ele se lembrou. Deus havia cumprido o que no sonho havia revelado. E fica só um toque para nós de que Deus cumpre o que Ele promete, as revelações dEle, especialmente agora nós, quando pensamos em revelação, pensamos nas Escrituras, mas as Escrituras estão cheias de revelações que vieram por visões, por sonhos, por experiências de êxtase. O livro do Apocalipse inteiro é fruto de uma visão, do chamado vidente, no caso, vidente no sentido de que ele viu coisas, João. Se é uma promessa que Deus envolve irmãos de uma família, ou envolve nações, ou o mundo inteiro, não importa. A revelação de Deus será cumprida. Ou algumas horas depois, ou milhares de anos depois, não importa. Talvez a gente não perceba, mas dá muita segurança ao crente seguir um Deus que cumpre o que diz. Mesmo filho de um pai sério, aqui no mundo, não pode exigir do pai cumprir o que diz, porque as circunstâncias mudam com aquele pai. Mas pai, tu me prometeste que me levar para a praia sábado, mas filho, eu estou com febre. Mas tu prometeu. Não dá. Então nós somos acostumados a lidar com pessoas que prometem e não cumprem. Muitos porque não tem palavra mesmo. E são pessoas que mentem, que enganam, não tem o menor compromisso com a verdade. Já muitas outras têm compromisso com a verdade, sim, e gostariam de cumprir, mas não dá, não conseguem, pelas circunstâncias, como o pai lá, doente. Então nós estamos acostumados com isto. Aí vem um Deus desse e cumpre tudo o que Ele promete, tudo, absolutamente tudo. O efeito em nós é para ser espetacular. Infelizmente, muitas vezes não é, sabe por quê? Porque nós refletimos sobre Deus a imagem, ou a impressão que nós temos, o conceito que nós temos dos outros aqui na terra, mesmo as pessoas sérias, como acabei de dizer. E muito problema do crente com Deus e do sofrimento do crente no seu andar com Deus é falta de confiança em Deus. O homem aqui não tem um referencial para comparar Deus em termos de fidelidade absoluta. Não tem. É impressionante, é chocante dizer isso. Por mais sua mulher seja fiel, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão, mas fidelidade absoluta, ninguém tem de ninguém, nem de você próprio para você mesmo. Nunca mais vou fazer isso. Às vezes daqui a 2 horas está fazendo de novo. Então esta falta de referencial, infelizmente, nos leva a lidar com Deus com imperfeição, como se Ele fosse um Deus muito bom e tal, mas a gente não ousa dizer, mas Ele não cumpre o que diz. Eu confio nele. Confia? Por que você está todo tempo nas suas orações dizendo, Senhor, aumenta a minha fé? Por quê? Porque você reconhece que confia meio desconfiando, pelo menos às vezes. Não é total, não é 100%, não é de uma forma 100% o tempo todo. Não é. Então, peça a Deus, Senhor, que eu tenha mais confiança nas tuas promessas, nas tuas revelações, a ponto de isso
convencer mais do que a minha própria mente, convencer o meu espírito, porque minha vida será outra, e será mesmo, se eu tiver mais confiança em Ti, e a minha fé em Ti for mais forte, mais robusta. José se lembrou, quando viu cumprido o que Deus revelara. Falou asperamente com os irmãos. Pode parecer estranho, mas José era um homem inteligente. Estava criando uma situação difícil para os irmãos, de propósito, para despertar a consciência deles quanto a que tinham feito, valorizar ao máximo o momento que José iria escolher para se revelar aos irmãos. Ele viu desde o começo que eram os irmãos dele, mas os irmãos dele não conheceram, nem imaginavam. Não sei se o José estava muito diferente, ou de alguma forma, com alguma maquiagem de chefão lá no Egito, algum chapéu grande lá, e até psicologicamente eles não imaginariam encontrar José ali. Não sei a distância que ele estava, mas pelo jeito estava para conversar. Então não devia ser muito longe, não. O outro já não existe. Interessante. Eles não podiam dizer isso. No máximo, eles não sabiam o que tinha acontecido com José. Podia estar vivo e podia não estar. Eles não viram José morto, em momento nenhum. Eles o venderam para mercadores, como nós sabemos. Então era uma possibilidade: José está morto, José está vivo, está escravo em algum lugar, mas não era obrigatório que ele estivesse morto. Mas sabe o que é? É que eles precisavam manter a mentira oficial. A versão oficial mentirosa era o quê? José havia sido morto por um animal. Está aqui o sangue dele, papai, na veste que tu deste para ele, lindíssima veste talar que o pai tinha dado para José, e que causava ciúme nos filhos também. Lá está a veste toda suja de sangue. Mentira, não era sangue de José. Mas eles tinham que manter a mentira oficial, e é o velho problema de que um pecado leva a outro. Você engana aqui, porque enganou, teve consequências ali, você tem que manter o primeiro engano, e o segundo, e o terceiro, e isso vai longe. Então, na realidade, eles fizeram aqui um chute, como se diz, uma estimativa para o grande do Egito lá, que era o próprio José, mas eles não sabiam. Não, um já não existe mais. Não existe. Mensagem da semana passada: tire o pecado antes. O caso de Josué com Israel, que perderam uma batalha para uma cidade pequenininha, porque Acã tinha roubado uma capa babilônica, e ouro, e prata, e tirado, desobedecendo a Deus, de Jericó, e colocado embaixo da tenda dele. E a solução foi: mata Acã e a família inteira. Eu preguei detalhadamente sobre isso, não vou mais repetir, mas curiosamente aqui aparece o mesmo conceito. Eu vou colocar: se pecar, que se vai pecar, infelizmente, qualquer um de nós vai pecar, procure isolar imediatamente o pecado. Pecou, não tem mais jeito, está pecado. Mas a solução é: isola, confessa a Deus, trata com Deus e com algum ser humano, que, se for o caso, que você ofendeu com aquele pecado, e trata de liquidá-lo na sua vida, mas isola e mata, tira. Foi por isso que Deus mandou matar Acã e família, como eu já expliquei, para não contaminar. Então você vê, anos depois, ele dizendo: não, um morreu. Muito irônico, né? Falando com o próprio. Você pensa que está vendo um fantasma, é? José poderia bem ter dito: então eu sou um fantasma? Vem cá para você sentir a mão de um fantasma no pé do ouvido. Não deixe um pecado levar para outro, e para outro. Não deixe, isole e mate esse pecado. Versículo 18 a 20. Ao terceiro dia, disse-lhes José: fazei o seguinte,
e vivereis. Então, os filhos ficaram na prisão 3 dias, de caldo. Tira da prisão os 3, voltam à presença de José. Fazei o seguinte, e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros, ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Eu acho muito bonito a expressão aqui, temo a Deus. Mal se encontra com os irmãos, José já está falando de Deus, no segundo encontro agora. Parece que José queria contrastar o temor que ele próprio tinha a Deus e o temor que os irmãos não tinham a Deus, ou tinham muito pouco, pelo passado deles. Não sei, não me admiraria se nesta frase que José falou, eu temo a Deus, se a ênfase foi no eu. Eu temo a Deus. Comigo é diferente. Vocês, pelo que eu sei, é outra história, mas eu temo a Deus. Então vamos tratar, vocês estão tratando com alguém do padrão de quem teme a Deus. Bonito isto. Quem sabe até estimular neles mais temor a Deus. Meu irmão, minha irmã, fale de Deus. Fale de Cristo. Fale ao crente espiritual. Fale ao crente carnal. Fale ao não crente, mas fale. Se o seu falar for dando aulas de doutrina para alguém durante semanas de um curso, ou se você vai falar quase por acaso, se vai ser uma conversa longa, ou rápida, ou superficial, ou profunda, isso dependerá de cada caso, mas fale de Deus. José falou pouco, mas falou rápido. Quer dizer, rapidamente, eu temo a Deus. E ele não estava falando aqui de um Deus mais um, na relação dos deuses pagãos egípcios. Não. Ele estava falando para os irmãos dele, filhos de Jacó, sabiam do Deus de Israel, de Isaac, de Abraão. Sabiam. Peça sabedoria a Deus, primeiro para sempre estar falando de Cristo. Sempre na sua boca vinha a palavra Cristo. E que faça isso de uma maneira adequada a cada caso, não virar uma coisa repetitiva, uma coisa mecânica. Não faça, por exemplo, uma decisão de falar 15 vezes por dia a palavra Cristo, ou 20 para lhe obrigar a fazer. Não, porque aí algo do tipo pode soar superficial, forçada, mecânica. Não faça. Mas peça a Deus, Senhor, desta boca aqui está saindo muito pouco a palavra Cristo, ou Deus, ou Bíblia, ou Espírito Santo, céu, inferno, cruz. O que sai muito da minha boca é política, é dinheiro, é esporte, é a competição do dia a dia, é a carestia, é a inflação, é a crise, sem falar nas piadinhas que eu não deveria estar nem falando, nem ouvindo, sem falar em conversas frívolas, não condignas com um crente. O que está saindo da minha boca muito é isto. Mesmo a parte de coisas que vão te ofender, imorais e ímpias, mas coisas desta vida é o que sai da minha boca.
constantemente. Mas se for feito um levantamento de quantas vezes eu tenho falado essas palavras ligadas com a vida espiritual, Senhor, são muito poucas vezes que tem acontecido isso comigo. Fale com Deus, peça sabedoria a Deus, para falar de uma maneira natural. Alguém que cuida de gado, ele fala de vaca, de boi, de estrumo, com uma naturalidade enorme. Alguém que vive nos livros, nas erudições e dando palestras, ele vai falar com muita naturalidade das palestras que ele dá. O outro que é ligado a finanças vai falar com muita naturalidade das coisas dele, do dia a dia dele. Por que você acha que é natural para o pastor somente falar em Bíblia, em Cristo, em fé, em céu, como já comentei? Por quê? É só o pastor que foi salvo por esse Salvador chamado Jesus Cristo? É só ele que foi beneficiado em ter sido arrancado do inferno? Você não foi, não? Por que não diz? Você não sabe que foi? Porque só fala nas coisas daqui do mundo. Se você reconhece que as coisas da outra vida são muito mais importantes, as coisas celestiais. Este exemplo de José é fantástico, para mim pelo menos, espero que para você também seja. Eu temo a Deus. Isso ali para quem quisesse ouvir, no meio do Egito, e como autoridade do Egito, um país pagão, puro. Eu temo a Deus. E se alguém perguntasse, senhor José, dá licença aqui, qual é o Deus aqui do nosso panteão de deuses que tu temes? Eu tenho absoluta certeza que José diria, eu temo ao Deus único, Criador, que chamou meu bisavô para vir para Canaã, falando do Deus único. Observe que José mudou para um plano mais compassivo. Ele mudou. Antes ele disse assim, ficam todos presos aqui, 9 presos, e vai um buscar o mais novo para trazer para cá e eu me convencer. Nos 3 dias em que ele os manteve presos, ele mudou. Aí disse, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário. Muito mais benigno o plano dele. Já estava amolecendo. Vão 9 e fica um. O caráter benigno de José continua aparecendo aqui na história. Já tinha aparecido lá naquela tentação da mulher de Potifar, na conversa com os 2 presos lá do rei. Por que essa ânsia de buscar Benjamim? Não diz, mas pressupomos que José queria muito ver o seu irmão, porque era o único irmão dele, como já falei, de pai e mãe. Era irmão para valer. Os outros só de pai, e uma beleza de irmãos que ele tinha, né? Os outros que queriam matá-lo e o venderam ainda como escravo. Talvez dar uma lição aos irmãos, porque seria muito difícil convencer o velho Jacó a deixar Benjamim sair. Muito. Deixa que eles tentem lá, deixa eles encontrarem dificuldades. E talvez, se o papai liberar Benjamim, será mais fácil um dia ele vir de lá para cá, o próprio Jacó. Versículos 21 e 22. Então disseram uns aos outros, na verdade, uns aos outros, estavam conversando entre si, não mais com José, na frente de José, mas entre si. Na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhe Rúben, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem e não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue.
consciência pesadíssima dos 10 irmãos. Bastou uma crise grande para se lembrarem imediatamente do pecado que haviam cometido contra o irmão. E algo muito, muito cruel, desumano. E parece que o que mais doía neles era o grito do irmão, um rapazinho de 17, 18 anos na época, gritando para que não fizessem aquilo com eles. Gritou, 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 e não adiantou, pois anos depois o grito dele estava lá dentro dos ouvidos e dos corações deles, castigando-os, e agora de uma maneira muito mais forte. Pecado é terrível e deixa sequelas. Mesmo confessado, mesmo perdoado por Cristo, ele deixa sequelas. Eu sei disto na minha vida. Você deve saber disto na sua vida. Deixa sequelas. Provérbios 22:8, não precisa ler, eu transcrevi aqui. O que semeia injustiça cegará males. É inescapável. Outra passagem da Bíblia diz que o pecado de cada um o seguirá. Quem de nós não tem lembranças que gostaria de não ter? Coisas que você fez, que você praticou, que você pensou, que você disse e agiu, pessoas que você magoou profundamente, e coisas das quais você se envergonha e iria correr para debaixo de um móvel de tanta vergonha, e essas coisas insistem em não sair da sua memória, e voltam quando você menos espera. Pecados, sim, estou repetindo, confessados a Deus, perdoados por Deus, não tem mais nada para você fazer com relação àquele pecado, acabou, já confessou, pronto, e Deus lhe perdoou, você sabe que Deus lhe perdoou, você tem a paz do perdão, mas você não tem a paz de uma memória que porventura teria sido arrancada de você, para você nunca mais se lembrar da droga, desculpe a palavra, da droga daquele pecado. Isso Deus deixa com você, faz parte da vida do crente carregar essa cruz, enquanto ele vive nesta terra aqui, lembrando de pecados que pensava que tinha até se esquecido, e um dia volta, e volta malvado, e não tem quem pedir socorro, a não ser o próprio Deus, que provavelmente não lhe socorrerá, e vai deixar você sofrendo com aquele pecado, para você aprender o quão é agressivo a ele, o pecado de cada um, e ter mais cuidado com os pecados que você ainda tem por praticar ao longo desta vida. Davi dizia que o pecado dele ficava diante dele o tempo todo, pelo menos em algum contexto, Salmo 51:3, que eu não vou ler também. Irmãos, por nada nesse mundo vale a pena pecar. Nada. Atender desejos da carne, atender desejos do bolso, atender desejos de qualquer forma, se for algo que vai infringir os princípios santos de Deus, não vale a pena. Peça a Deus mais proteção, mais poder, e viva de uma maneira a se tornar em condições de receber esse poder que você está pedindo. Não é só pedir, pedir, pedir. Versículo 23 é tocante demais. 23 e 24. Eu vou ler o 22, porque, para não perder a emoção disso que é muito bonita. Respondeu-lhes Rúben, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir.
pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando, lhes falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. José entendia tudo, era a língua dele, materna. E ele não aguentou a emoção, não sei como é que ele conseguiu se aguentar até lá. Saiu de perto, foi chorar em algum quarto ali ao lado, um lugar escondido ali. Se recompôs, deve ter lavado o rosto. E voltou, se controlando e se segurando ao máximo, porque era forte demais. Agora, curioso, enquanto se desmanchava por dentro, falava com eles de uma maneira dura e até áspera. E ele os conheceu desde o começo, a Bíblia diz. Nunca se sabe o que se passa dentro do coração de alguém. Não devemos dar muito valor ao que vemos no exterior, e damos muito valor, mais do que deveríamos. Nós não aprendemos essa lição, parece, muitas vezes. Uma pessoa antipática, como a gente às vezes diz, intragável, bem pode ser por dentro alguém sensível, aberta a uma amizade, alguém amargo e grosseiro, pode estar cheio de angústia, de desespero, de carência. Para os irmãos de José, tudo bem, ele é muito poderoso e tal, mas precisava ser tão áspero conosco. A gente aqui o tratando com todo respeito, com toda consideração, nos prostrando na frente dele, e ele fala com a gente assim, com grosseria, não acredita na gente, são espiões e tal. Acertaram? Com relação ao coração de José, erraram feio. Você sabe quantas vezes você acerta quando quer avaliar o coração de alguém pelo comportamento externo de alguém? Bom, eu não sei a sua nota, a minha é 0. Não consigo acertar. É uma lição atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. Onde é que eu vou aprender? No céu? É impressionante. A gente se toca demais com as pessoas que são carrancudas para conosco, e são duras, ou são fechadonas, ou tão grosseiras. Tudo bem, às vezes são mesmo, e vai atrás, não tem nada, está muito satisfeito da vida, porque é grosseiro mesmo. Mas são raros. Na maioria das vezes, você vai procurar, tem um motivo. Fica a lição. Quando falar do Evangelho a alguém, não desanime se o outro demonstra pouco interesse, cara feia, isso ou aquilo. Agora, claro, se o outro não quer ouvir, diz que você não falar mais aquilo, respeite e não fale mais, não vá dar também pérolas aos porcos. Tudo bem. Mas, enquanto você tem liberdade dada pelo tal do abusado lá, para falar o Evangelho para ele, de cara feia, disso, daquilo, mas você percebe que ele está ouvindo, vá, não pare. Você não pode imaginar o que tem no coração dele, está longe de você acertar. Então, voltando, José escolheu Simeão. Mas espera aí, mas o mais velho não é Rúben? Ele escolheu o segundo. Por quê? Adivinha? É quase óbvio, por causa da frase de Rúben que diz, eu não disse que vocês não fizessem isso com José, mas vocês não me ouviram. Esse detalhe provavelmente José não sabia, mas ouviu ali. Seja como for, Rúben escapou, e era o mais velho. E ficou Simeão. Versículos 25 a 28, ordenou-lhe José que lhes enchessem de cereal os sacos, e lhes restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos, e partiram dali.
Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro. Aqui está, na boca do saco de cereal. Desfaleceu-se-lhes o coração. E atemorizados entreolhavam-se, dizendo: que é isto que Deus nos fez? Nova ação benigna de José para com seus irmãos, devolver o dinheiro deles, que haviam levado para comprar comida. E até aqui, apenas um tinha descoberto, eles só foram descobrir que todos tinham dinheiro na boca de cada um do seu próprio saco de cereal, só foram descobrir lá quando chegaram em casa. Mas aqui, no meio do caminho de volta do Egito para Canaã, um descobriu e disse para os irmãos. E quando o primeiro descobriu, ficaram apavorados. Não diz por quê. Provavelmente com medo de serem acusados de roubo ou de algum tipo de desonestidade que eles fizeram, ou que alguém roubou. José mandou roubar, alguém roubar e botar lá, mandou botar lá para depois acusá-los. Não se sabe exatamente o quê. Mas observem a frase deles. Que é isso que Deus nos fez. Para eles ficava cada vez mais claro que Deus estava agindo, coisas estranhas estavam acontecendo, e eles estavam associando diretamente aquilo à traição que tinham feito com o irmão. A consciência deles estava insuportável. Um presente que eles ganharam, receberam com medo. E quando a pessoa tem a consciência pesada, vive um inferno. Alguém que acabou de roubar de outro, e botou o dinheiro no bolso, e está andando, não foi pego de jeito nenhum, mas ele ouve uma sirene, ele sua frio. Me pegaram. Vai ver que não pegaram coisa nenhuma, e tipo, passou por acaso. Mas só ele sabe que roubou ali, mas a consciência pesando. Até um presente você não consegue receber em paz, porque pensa, o que tem por detrás deste presente? Espera aí, a pessoa não é ruim como você, não. Pode ter dado um presente mesmo sem intenção nenhuma. Não sei. Porque a consciência está ruim de ter feito coisas erradas. José queria isto, é bom deixar claro. José queria isto, ao que tudo indica. Esse tipo de sensação para eles verem o que tinham feito. 29 em diante. E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que eles aconteceram, dizendo: o homem, o senhor da terra, falou conosco asperamente, viu? Ficou neles a grosseria de José, e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhe: somos homens honestos, não somos espiões, somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, um já não existe, o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-lhe o homem, o senhor da terra: nisto conhecerei que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu o quê? Desejando eles os sacos de cereal, despejando eles os sacos de cereal, agora em casa, eis que cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ele não tinha descoberto ainda, pensou que tinha sido apenas com um, foi com todos. E viram as trouxinhas com dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Haja medo. Estou quase com pena desses homens, de tanto medo que estava acontecendo com eles, e do que iria acontecer. Então lhes disse Jacó, seu pai: tende-me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, e de levar Benjamim, todas essas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer.
entrega-mo e eu te restituirei. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto, ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. E aqui encerra o nosso texto. Algumas observações. É muito curioso Jacó ter dito: tende-me privado de filhos. José já não existe. Mas um momento. Aos olhos do pai, os filhos eram completamente inocentes pela morte de José. Não foi um animal que matou? Essa não era a história oficial. É curioso isto, eu não tenho explicação. Talvez Jacó disse: vocês não tomaram conta dele direito, ou não pude confiar em vocês para trazerem meu filho de volta. Ele foi até onde vocês estavam, porque eu mandei, vocês não trouxeram foi a roupa dele ensanguentada. Mas Jacó pode ter tido uma intuição grande aqui, não sei, aqui é só um pensamento, mas é impressionante ele ter, porque ele ter dito: eu mandei Simeão com vocês e Simeão ficou lá, agora quero levar Benjamim, se Benjamim ficar também, até aí tudo vai. Mas ele citou José, que oficialmente tinha sido morto, não traído pelos irmãos. Fica só o registro dessa curiosidade, se houve um insight aqui tremendo de Jacó, não sei. Seja como for, José foi e não voltou. Simeão foi e não voltou. Aí Rúben, o mais velho, exagera: pois mate meus 2 filhos, se Benjamim não voltar. Mate seus próprios netos. Mas ele é desesperado, tentando mostrar a necessidade de levar Benjamim. Mas Rúben não podia dar garantia nenhuma que Benjamim iria voltar. Não podia garantir. E Jacó não abre mão, Benjamim não vai. Detalhe: como eles não voltaram lá para o Egito, a possibilidade era enorme de Simeão morrer, era quase certa. A chance de Simeão não escapar era praticamente zero, porque ele ficou como condição, como garantia: vocês vão, se não voltarem com o irmão mais novo, esse aqui morre. Não voltaram, o pai não deixou voltar, e a história se encerra aqui, até um tempo depois, como vocês vão ver no 43, mas aqui ficou assim mesmo, não foram não. Aí vem: seu Jacó, o senhor está trocando aí direto, né? A incerteza de perder Benjamim com a certeza de perder Simeão. O senhor vai perder Simeão, isso aqui não volta mais nunca. Benjamim, o senhor arrisca mandar e voltar todos. Se o homem lá for honesto, ele prometeu que liberava vocês, então leva Benjamim para trazer o outro. Não, não vai Benjamim. E o outro? Bom, o outro, eu não sei o que Jacó explicou, né? Papai, e os outros? Talvez os filhos de Simeão, a mulher de Simeão. Mas senhor, é teu filho também. Jacó não escondia a preferência entre os filhos, é impressionante. Fruto dos pais dele, que também não escondiam, viu? Aí eu encerro aqui: todas essas coisas me sobrevêm. Um desabafo amargo de Jacó, queixa, murmúrio. Mal sabia ele que Deus estava realizando um plano espetacular com toda aquela história fantástica. Deus não apenas salvaria a família de Jacó da fome, mas daria condições ali para Israel se tornar uma grande nação lá no Egito, onde eles ficariam lá por 400 anos. E eu encerro lembrando que murmúrio não é bom em nenhuma situação. Mesmo que aparentemente tenhamos motivos, como Jacó tinha: mas pastor, acha pouco que aconteceu com aquele homem, e ainda estava acontecendo com fome na terra ali e tudo, era um homem rico,
E tanto que tinha dinheiro para comprar. Não está sendo duro demais com Jacó, não. Não, eu não estou dizendo que ele não tinha motivo. Ele não tinha fatos para ele olhar ao redor e ficar amargurado. Tinha, como nós temos muitas vezes, mas isso não justifica o queixume contra a própria vida, como ele fez. Ele não disse que Deus tinha causado isso a ele, mas a vida dele, ele falou, essas coisas acontecem comigo, não tem jeito não. Não tem aquele que diz assim, eu sou azarado? Eu sou azarado, só faltava agora acontecer isso comigo, pronto. Tem muito crente que fala assim, não faça isso. Nunca sabemos o que há por trás dos bastidores de Deus. Você não tem a menor ideia do que Deus planeja para você. Quantas vezes já nos queixamos de algo que não ocorreu conforme nós queríamos? Ficamos meio assim. Mas depois aconteceu algo que foi melhor do que nós tínhamos pensado. Será que é só comigo? Não creio. Todos nós acho que temos esse tipo de experiência. E a gente fica o quê? Morto de vergonha, encabulado. E eu me queixei, eu murmurei. Isso aqui eu pedi assim, mas não deu, essas coisas estão acontecendo comigo. Acontece uma coisa, aí parece que fica claro que Deus tinha um plano para nós num contexto da nossa vida. Então acho que é regra, nunca murmurar de nada. A vida de Jacó ainda estava em pleno andamento, não havia acabado. Sua vida ainda está em pleno andamento. Ela pode durar 1 mês, ou pode durar 30 anos, ou pode durar 60 anos, ou 80 anos, não sei, mas sua vida ainda não acabou. Ah, pastor, assim é bom. Então o senhor me garante que do jeito que em Jacó tudo aconteceu bem, e ele acabou encontrando o filho dele mesmo, então o senhor me garante que, enquanto a minha vida está meio esquisita mesmo, mas eu não vou me queixar, porque não acabou, e algum tempo, nesta vida aqui, aí tudo vai se abrir, e vai ficar claro que Deus tinha um plano maravilhoso para mim nesta terra, e pronto, assim dá, assim eu fico sem murmurar. Aí eu vou dizer, está tudo errado, não estou garantindo coisa nenhuma, em termos do que vai acontecer a você nesta vida. Sim, Deus pode estar tecendo planos maravilhosos, felicíssimos para você nesta vida, sim, sim, e pode não estar. Então, qual é o valor? Qual é a base que eu vou ter para não murmurar? Resposta: porque independente do que acontecer no resto de vida que você tem, seja duro, difícil, ou seja agradável e gostoso, é benéfico. Tudo será absolutamente benéfico. Isso dá para garantir. Dá para assinar embaixo. E seria uma pretensão minha, uma arrogância me dizer, eu assino embaixo, porque quem assina embaixo disso é Deus, com a palavra dele, que só nos faz o bem. Ele é que sabe os pensamentos de bem que ele tem para conosco, diz ele lá para Israel, e a gente aplica para nós, e mais 1000 passagens que falam da benignidade de Deus a nosso favor. Então, independente de quais sejam os planos de Deus particulares para você, na vida que você ainda tem aqui, independente, são planos absolutamente benéficos, cheios de amor e cheios de misericórdia. Agora eu lhe pergunto, cadê a base para murmúrio? Murmurar de alguém que está cheio de planos benéficos para você, cadê a base? É patético. Não tem sentido murmurar. E, quando estivermos no céu, além da benignidade de Deus continuar, obviamente, aí sim serão retiradas de nós todas as fontes de tristeza, de lágrimas, de sofrimento, tudo. Além da benignidade, vamos ter
coisas agradáveis ao nosso senso, ao nosso ser, à nossa alma, e vai ser uma maravilha indizível no céu. Mesmo assim, enquanto chegamos lá, não tem sentido murmurar de hipótese alguma. Jacó olhou muito para baixo, coitado, muito para baixo, e depois, lá na frente da vida dele, ele ainda fala de novo, de uma maneira amarga. Era um homem que passou, talvez o final da vida dele meio amargurado, de fato, mas seja como for, veja de uma maneira diferente. Você crente no Senhor Jesus Cristo, não reclame do que Deus está fazendo com você, porque é o mesmo que dizer: Senhor, eu estou reclamando da tua benignidade para comigo. Não tem senso. E você que não é salvo ainda no Senhor Jesus Cristo, não espere e corra para os braços dele com toda a força da sua alma, porque de fato não sabemos o tempo que cada um de nós tem de vida, e para aquele que parte sem Cristo, esse vai ter motivo para murmurar: a eternidade é dentro, num lugar terrível, onde haverá choro e ranger de dentes. Mesmo assim não poderá reclamar da justiça de Deus, mas vai ter muito choro lá, e muito melhor é escapar desse destino tão terrível e aceitar o céu que Cristo oferece, você pedindo a Ele perdão pelos seus próprios pecados e pedindo que Ele tome conta da sua vida e se rendendo 100% aos pés do Salvador. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta história belíssima, da qual vimos um pedaço, estamos vendo um pedaço cada domingo, e que essas lições encham nossas vidas para uma vida mais rica aqui nesta terra, e mais rica significa de mais agrado a Ti, de mais prática de falar de Ti, de considerar as coisas do alto, de se alegrar até nas dificuldades. Nos ajuda nisto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.